Olá, vamos começar o capítulo 1, as origens ancestrais. Antes de dar continuidade, vou pedir para que você se inscreva no canal para que possa me dar suporte nesta jornada. No programa As Origens Ancestrais, Morná e a Libertação do Karma, Ciências e Espiritualidade. A experiência de Dr. Ihakala Wilen é sua vez de jogar, guardar o essencial. Quando a frase seja feito, assim seja, é utilizada no final da oração, isso significa que o trabalho do homem terminou e o de Deus começou. As origens ancestrais, tradições havaianas e polinésias. A origem de Ho'oponopono se encontra em ilhas afastadas, no Havaí e em toda a Polinésia. É difícil saber precisamente aonde foi o seu aparecimento, porque o povo havaiano possui uma tradição oral e não traços escritos. Assim, nos concentraremos sobre a existência do método. Ho significa começar uma ação e pono significa bom, honesto, justo, igual, calmo. O significado de Ho'oponopono remete à ideia de colocar em ordem, ou então restabelecer o equilíbrio, e tem sua origem profunda em um ritual ancestral utilizado no Havaí. Esse método era usado para resolver diferentes problemas de comunicação com os quais as comunidades se deparavam. Ele servia para que cada um se reconciliasse ou se arrependesse. As tradições polinésias consideravam que um mau comportamento pessoal poderia ser fonte de doenças. Se alguém ficava doente, tomava-se a decisão de curá-lo pelos rituais de penitência. Desta forma, pelo perdão e o reconhecimento do mal, eram reconstituídos os laços quebrados dentro da família, podendo-se novamente encontrar a alegria e a saúde no seio da Irmandade. A tradição havaiana, tanto quanto a Polinésia, considera também que o sentimento de culpa e a falta de perdão são elementos recorrentes capazes de degradar uma família. Além disso, de acordo com outra crença, o doente que não se submetesse à penitência era necessariamente punido pelas leis divinas e espirituais. Desta forma, todos tinham interesse em reconhecer as disfunções e de remediá-las. Para resolver os problemas, desfazer as situações amarradas, reuniões que eram organizadas entre famílias durante as quais faziam-se orações. As dificuldades encontradas eram formuladas concretamente e os erros de uns e outros eram reconhecidos. A ideia era, antes de tudo, perdoar e aceitar o que existia, muito mais do que imputar o erro ao outro para não se sentir responsável. Cada qual exprimia seus sentimentos mais profundos e era ouvido. Tratava-se de uma espécie de meditação em grupo que respeitava cada um dos membros. Problemas universais. Desta forma, as dificuldades encontradas e combatidas por esses povos antigos ainda hoje afetam as famílias e as inter-relações. A falta de comunicação e de reconhecimento dos próprios erros não auxilia a paz e a harmonia no interior da família ou dos relacionamentos, não importa quais sejam nem onde ocorram. Ainda hoje ganharíamos muito utilizando regularmente aquelas práticas em nossas sociedades e famílias. Quem sabe poderíamos atenuar as consequências desastrosas da falta de comunicação flagrante que reina nas relações interpessoais. Morná e a libertação do karma. Morná Nalamaku Simeona desenvolveu esses ritos ancestrais para a atualidade. Apoiando-se nos antigos rituais havaianos para a resolução de problemas outrora utilizados nas vilas, ele desenvolveu a prática de Ho'oponopono de maneira não mais coletiva, mas individual. Ela aprofundou a noção do karma, que constitui uma das noções básicas de ensino. O karma.
O termo karma comumente designa diversas religiões orientais, o ciclo das causas e consequências ligadas à existência. Ele representa a soma que o indivíduo fez em suas vidas passadas, na vida atual ou o que fará em outras encarnações. Para Morná, o karma negativo criado por tudo aquilo que obrigamos os outros a suportar, em outras vidas ou na vida atual, deve ser pago de uma ou outra forma. Por isso, devemos passar por certas situações, muitas vezes dolorosas, que nada mais são do que uma simples reação dos atos cometidos anteriormente. Decorre disso o fato de sermos integralmente responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Esse é um dos principais preceitos do método Ho'oponopono e de todo o universo. Uma vez que nossa realidade é somente a consequência do que provocamos em vidas passadas, um efeito bumerangue se produz. É indispensável integrar e aceitar essa noção para poder aplicar e viver Ho'oponopono de maneira eficaz. Voltaremos a tocar neste assunto no decorrer do livro. Ho'oponopono veio para limpar as memórias ligadas a todos esses acontecimentos negativos passados para transformar o nosso presente, tentando apagar as memórias e programações erradas ligadas ao nosso karma. Os elos kármicos podem estar relacionados tanto às pessoas como aos lugares que guardam uma memória nas paredes de tudo o que se passou. Também se relaciona com objetos, móveis antigos que pertencem à família e também estão carregados de memórias passadas. Nem tudo, no entanto, está perdido, mesmo para que aquele cujo karma é bastante pesado. O método de Morná. O método consiste numa espécie de purificação da consciência que permite encontrar a paz interior e limitar o karma negativo, ao contrário daquele que as famílias havaianas ancestrais praticavam, agrupando-se para mutualmente os pensamentos errados se dissolvessem. O procedimento pode ser praticado agora por uma única pessoa. Trata-se, em nosso caso, de reencontrar-se a si mesmo e a divindade interior de cada um. Morná dizia: a paz começa sempre comigo. O karma e as memórias podem ser limpos graças a um trabalho a partir do interior. Essas duas noções essenciais governam todo o trabalho interno e a vontade de viver em total libertação. O método consiste a partir do momento em que sentimos mal-estar, medo, estresse, em olhar para dentro de si, uma vez que somos portadores de elementos problemáticos e o mal começa uma de nossas memórias indesejadas. Morná falava do conceito de luz pura, de energia e ainda mana divino, que corresponde à energia divina, ao nível divino com o qual estamos conectados e que também faz parte de nós. É o nível que permite liberar completamente qualquer lembrança dolorosa incrustada em nós, em nossa mente, em tudo que quer controlar. É posta de lado para deixar o divino agir e limpar. Uma observação. Quando se fala em divindade interior, trata-se de nossa alma, daquilo que somos na parte mais profunda, independentemente de nossas histórias de vida, nosso espírito interior. Morná emprega frequentemente o nome Deus para evocar uma realidade que nos ultrapassa, mas pode-se usar outros termos como universo, espírito, vida e outro que reflita essa ideia e que seja melhor para cada um. O objetivo é encontrar a paz interior e o equilíbrio entre o divino e as três partes do eu: o subconsciente, que corresponde ao corpo emocional, o consciente, que corresponde à mente, e ao superconsciente, que corresponde ao corpo espiritual. Falaremos deste conceito detalhadamente no segundo capítulo desta parte. Cobriremos mais adiante os exercícios também relacionados da parte eu. Agora vamos para ciências e espiritualidade.
Ou nos matamos ou nos alimentamos, não há meio termo. Em nossa sociedade, principalmente a ocidental, tenta-se ignorar totalmente tudo que pode estar ligado, de perto ou de longe, à energia. No entanto, o mundo oriental descobriu que há muito tempo que a harmonia entre o corpo e o espírito é indispensável, desenvolvendo assim uma medicina ligada entre a energia dos corpos. Ela é natural, por isso parece tão evidente. Felizmente, também em nossa cultura, os pensadores se abrem progressivamente para esta ideia. Um exemplo, entre outros, a acupuntura é compreendida e utilizada no Ocidente. Mesmo assim, as provas científicas são tidas como necessárias, assim como as experiências devem apoiar as evidências só porque não vemos. Cada vez mais, a ligação entre a espiritualidade e as ciências tende a se tornar mais significativa, evidenciando uma certa evolução das consciências. Físicos falam de teorias sobre o tempo e a possibilidade da existência de um duplo que poderia gerar nossos problemas. Podemos citar nessa linha de pensamento os trabalhos de Jean-Pierre Garnier-Mallet e sua teoria do desdobramento. Este exemplo, entre outros, indica claramente grandes aberturas surgindo em todos os níveis. Na experiência de Dr. Len, citada abaixo, ocorre o mesmo. Foram necessários vários anos de demonstração e aplicação de um método preciso para obter resultados concretos e espetaculares. Sem essa experiência concreta, seria bastante difícil hoje em dia acreditar nas possibilidades demonstradas. A experiência de Dr. Len foi formando por Morat. Durante 4 anos, ele trabalhou em um hospital do estado americano do Havaí. Neste local, reinava uma grande violência que, por sua vez, gerava difíceis condições de trabalho. O pessoal estava constantemente de licença por motivos de saúde e a rotatividade dos psicólogos trabalhando no local era imensa. Muitos viviam permanentemente com medo de ser atacados pelos pacientes. Dr. Len não ia ver os pacientes em seu consultório, contentava-se em consultar as fichas médicas deles. Apesar disso, o ambiente do hospital transformou-se progressiva e completamente. Da mesma forma que os pacientes, o pessoal encontrou calma. Os pacientes circulavam mais livremente e o pessoal redescobriu a vontade de trabalhar. Esta transformação ocorreu no espaço de alguns anos. Qual é o segredo dessa transformação? Como o médico pôde obter tal resultado permanecendo em seu consultório sem ver os pacientes? Como conseguia curar de maneira eficaz? O método empregado. Dr. Len explica como pôde curar todos os pacientes, curando a parte de si mesmo que criara essa realidade, segundo a teoria dos espelhos. Conforme essa teoria, atraímos o que somos e o que temos dentro de nós. O que se apresenta diante de nós, relação, situação, pessoa com quem temos contato ou frequentamos, representa somente o reflexo do que somos e o que carregamos dentro de nós. Uma observação. O médico nota que para praticar Ho'oponopono significa, antes de si, amar a si mesmo. Para curar todos os aspectos da vida, é preciso curar a parte de si que lhes dá origem. O Dr. Len passou todo o tempo diante das fichas dos pacientes, curando a parte de seu ser que havia criado a doença. Pensando em cada paciente e concentrando-se em cada ficha, recitava constantemente as 4 expressões. Sinto muito, me perdoa, sou grato, te amo. Enviando assim uma energia de amor destinada a corrigir o problema, o pensamento ou a memória errada que vinha em primeiro lugar, a dele mesmo. Ele defende a tese segundo a qual somos totalmente responsáveis não só pelas ações que cometemos, mas também daquelas cometidas por outros. Para ele, a libertação interior só pode ser atingida pela repetição
incessante das palavras eu sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. E voltaremos a falar delas. Joe Vitale, compreender para crer. Ho'oponopono chegou até nós a partir de Morná, principalmente graças a Joe Vitale, que descobriu Dr. Len e seus procedimentos no Hospital Psiquiátrico do Havaí. Ele publicou um artigo na internet, desde então fez a volta ao mundo. Também relatou em um livro sua história e seu encontro com o famoso médico. Joe Vitale teve de imediato problemas para aceitar o conceito de responsabilidade total, defendido antes pelo Dr. Len Morná Simeona. Sentir-se responsável pelo que vivemos em relação ao que criamos, dizemos ou fazemos parece coisa simples e aceitável. Mas poderíamos ser responsáveis pelo nosso entorno, pelas pessoas de nosso relacionamento e do que elas fazem ou fizeram em nossas vidas? Assim como Joe Vitale, pode haver dificuldades em aceitar todas as situações quais nos encontramos sejam assim por nossa própria culpa. No entanto, quanto mais rápido aceitarmos esse fato, mais rapidamente estaremos prontos para desbloquear como se fosse um milagre. As situações difíceis nas quais nos encontramos, como Joe Vitale, é preciso que façamos a experiência para decidir sobre sua eficácia. É vez de jogar. É sua vez de jogar. Para iniciar a preparação na prática de Ho'oponopono, é necessário, primeiramente, praticar a meditação que vamos ler abaixo. Isso permitirá tomar consciência de algumas das nossas feridas. Ficará mais fácil, em um segundo momento, aceitar que somos responsáveis. Então, agora vamos para a meditação preparatória. De manhã, ao acordar, espere um pouco antes de se levantar. Escolha com muita lucidez um aspecto de si mesmo que você não gosta. Observe bem o problema, que certamente é recorrente em sua vida. Determina que esse problema não pode dominar a sua vida e tente olhá-lo com maior atenção, compreensão e menos agressividade. Tente descobrir há quanto tempo o problema existe. Então, reconforte-se. Olhe para ele de maneira como se apresenta neste momento. Repita o exercício com o mesmo problema enquanto não assumir que ele tenha tido origem em você. Quando reconhecer a possibilidade de tê-lo gerado, recomece com o mesmo problema, mas desta vez aplicando o Ho'oponopono. Uma vez que observou melhor, identificou e aceitou os seus problemas, ou pelo menos um deles, graças à meditação recomendada, inicie a prática de Ho'oponopono. Vamos lá aos primeiros passos. Ho'oponopono. Pense em uma situação simples que deseja liberar e, ao mesmo tempo, recite as 4 frases que podemos chamar de mantra. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Concentrando-se no que elas significam em relação a você. Faça esse exercício quando pensar na situação ao menos 3 vezes ao dia, durante 21 dias, pelo menos 5 minutos a cada vez. Deixe agir, aprecie as mudanças. Guardar o essencial. Carregamos dentro de nós as memórias que intimamente influenciam nossa vida e as situações, pessoas que encontramos também. Morná considera que essas memórias estão ligadas a um karma e a outras vidas nas quais cometemos erros. Somos, assim, responsáveis por tudo o que acontece conosco, que é o resultado daquilo que dissemos ou fizemos. Somos, por isso mesmo, completamente responsáveis pelo que os outros fazem e pelo que passa em todo o universo. Atraímos o que pensamos e o que temos em nosso interior, em todos os níveis e a cada instante. Nossa divindade interior pode limpar e libertar memórias.
Devemos agir com uma energia de aceitação, de amor, para uma limpeza profunda. Este foi o capítulo 1. Nos vemos no capítulo 2. Não esqueçam de colocar em prática a meditação preparatória e, se tiverem alguma dúvida, me deixem os comentários. Até o capítulo 2.